Hoje é uma terça-feira. São 19h30. É hora quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que eu sempre repito, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica que cuida dos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E o acento principal dessas doenças, elas têm dois acentos principais, embora tenha outros. Mas os principais são dor e incapacidade física. Por isso, na minha clínica, é muito frequente os pacientes chegarem apoiados nos seus acompanhantes, ou apoiados em bengala, ou através de muletas, ou andador, e até em cadeira de rodas, né? Ontem mesmo atendi 3 cadeirantes, né? Porque os transtornos musculoesqueléticos fazem o paciente percorrer uma cruel jornada de piora do quadro clínico, mais dor e mais incapacidade física. Então, a proposta da nossa clínica é tirá-los dessa jornada de piora do quadro clínico. Porque se nada for feito para impedir a progressão dessa jornada, é inexorável. Os sintomas vão piorar. Mais dor, mais incapacidade física. E depois vem os acessórios, né? Os sintomas acessórios. Imobilismo, claro. Se ele se move, dói mais. Então ele se move menos. Anda menos, movimenta menos. Se anda menos, insuficiências musculares. Se não se movimenta muito, osteoporose. Se não se movimenta muito, obesidade. E o pior de tudo, depressão. Claro, se é uma pessoa que sempre foi muito ativa, né? Muito ativa, de repente se vê incapacitado, o indivíduo entra em depressão. E depressão é terrível, né? Mais depressão, piora a dor. A dor piora, causa mais depressão. Então, a depressão bombardeia a doença. E a doença bombardeia a depressão. É uma luta, entende? Que não tem fim. E o paciente sofre situação, e vejam bem, e a família sofre junto, de vendo o sofrimento daquela criatura, entenderam? Por isso eu sempre digo aqui, quando trato lá na minha clínica, eu digo, o tratamento é composto por um triângulo. Na ponta do triângulo está o paciente, determinado a conseguir a tão sonhada melhora. Se não a cura, pelo menos uma grande melhora da sua qualidade de vida. Na outra ponta do triângulo está uma família que dá o suporte logístico, né? Que vai levar o doente na clínica, que busca, que leva, que traz para consulta, para tratamento. E às vezes dá um suporte até financeiro e emocional. E na outra ponta do triângulo, finalmente, é o médico, que aceita o desafio de colocar esse paciente numa melhor jornada, com menos dor e mais desempenho físico. Entenderam? Porque eles têm um traço em comum, os pacientes que chegam em minha clínica. Eles já vêm de vários serviços médicos que não tiveram resultado satisfatório. Não que os serviços médicos falharam, não que os serviços médicos foram incompetentes, não. É que são doentes difíceis. O diagnóstico, só o diagnóstico é muito difícil, né? Eu atendo muitos pacientes de coluna. Eu pergunto, você foi em tantos médicos, o que você tem? Um fala que é hérnia de disco, outro fala que é artrose, outro fala que é estenose lombar, outro fala que é neurológico, outro fala que é ortopédico,
eu tenho muita dor, entende? Então, muitas vezes, o próprio diagnóstico embrulha a cabeça do paciente, entende? Ele não sabe nem o que tem, né? Então, mas, vejam vocês, essas dores dos transtornos musculoesqueléticos podem estar situadas em várias regiões do corpo. Eu digo sempre, em muitas geografias, localizações, como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, punhos, antebraços, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor terrível lombar que se irradia numa perna ou nas duas pernas, com dormência às vezes, cãibras, muito desagradável. Dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Entende? Nos tornozelos ou nos pés. Entende? Então, assim, o nosso esqueleto parece muito forte, né? Muito forte, muito rígido. Os ossos são muito duros. Nada disso. O nosso esqueleto é muito frágil. Ele é muito vulnerável. Nós não temos mecanismos amortecedores. Então, qualquer impacto maltrata o nosso esqueleto. E o efeito é somatório. O efeito é somatório. Você carrega um peso, você pratica um esporte radical. Né? Quando eu vejo essas corridas de motocross, né? Fico abismado de ver os impactos que esses motociclistas que competem sofrem. Entende? Isso é somatório, cumulativo. Eu digo assim, um dia a casa vai cair. E cai. Entende? Porque vai somando trauma, vai somando lesão, vai somando. Chega um dia, entende? A casa cai. Entendeu? Então eu estou acostumado a atender muitos pacientes que vão, às vezes, empurrando com a barriga, uma dor lombar, sabe? Um mau jeito no joelho, uma dor no joelho, uma dor nos pés, uma dor nas costas, uma dor de pescoço, entende? Vão tomando comprimido, um relaxante e vão empurrando, entende? Chega uma hora, a encrenca é da pesada, porque em ortopedia, ou neurologia, ou reumatologia, não tem diferença nenhuma. Quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor vai ter resultado o tratamento. Se você deixa para muito depois, né, o diagnóstico pode até ser feito, o tratamento pode ser até instituído, mas o resultado, em geral, pode não ser bom. E o doente fica decepcionado. Né? Não esqueçam vocês, também sempre repito, que a medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Não de certeza. Felizmente, vejam vocês, felizmente, nós temos 3 médicos de plantão dentro da gente. E eu vou dizer a vocês quais são esses médicos de plantão que nós temos, nós herdamos. 3 médicos de plantão que estão dentro da gente 24 horas por dia. Tá? Esses médicos são muito eficientes. Entende? E vou mostrar para vocês como você pode torná-los mais ou menos eficientes. Esses fiéis servidores da tua saúde. Um desses médicos se chama instinto. O instinto é genético. Está no DNA nosso. O nosso instinto é um instinto de vida. Né? O nosso instinto faz a gente lutar pela vida. Entende? E fugir da morte. Então, é o instinto de vida. Nós nascemos com ele. Nós não. Todos da escala animal já nascem com esse instinto. Os animais buscam se defender, buscam fugir dos predadores. Eles estão defendendo a sua vida. Buscam defender a prole, os filhotes. Entende? E o outro instinto é o instinto da reprodução. Então, é o instinto da perpetuação da nossa espécie. São os nossos filhos, depois nossos netos, depois nossos bisnetos. E essa é a ordem maior do Criador. É assim que o mundo foi feito. Não é?
É assim que o mundo foi feito. Entende? Então, nós temos esses dois instintos. Agora, o instinto tem muitas qualidades. Ele nos defende. E a partir do instinto também da reprodução, nós criamos nossos filhos, fazemos nossos filhos vir ao mundo. Criamos nossos filhos, protegemos os nossos filhos. Entende? Mas o instinto, meus caros, ele sofre de uma grave doença. O instinto é cruel. É cruel. Ou seja, o instinto não tem censura. Ele defende a vida do indivíduo e faz a reprodução, entende? Mas não tem breque, não tem censura, entende? Vou dar um exemplo. O leão come o filhote da zebra, mas não come o seu filhote, entendeu? Ele mata o filhote da zebra e dá aos seus filhotes para se alimentarem. Entende? Isso em termos assim é cruel. Entende? E essa crueldade você pode ver nas crianças bem novas, quando elas arrancam um brinquedo de outra criança. Entende? É um instinto. Elas veem o brinquedo, é bonito, elas pegam da outra criança e arrancam. E o que aplaca o instinto? O que breca o instinto? O que censura esse instinto? É a razão. A razão. Não, você não pode pegar o brinquedo. Não é teu, é dele. Entenderam? Então a razão é a censura em cima do instinto. Mas se não tem essa razão, o instinto é cruel. Em cima da crueldade do instinto, são praticados todos crimes hediondos. Então, os crimes hediondos, estupro, assassinatos, homicídios, tudo são praticados em cima do instinto, latrocínios, entende? O instinto. E muitas vezes você ouve a expressão: eu não sei o que aconteceu, eu agi pelo instinto, fala o delinquente. Não sei, eu agi pelo instinto. Ou seja, outros dizem assim: ele foi criado na rua, ninguém cuidou dele, ninguém ensinou como devia se comportar ou não, entendeu? E é verdade, entende? Então o instinto sobressai, porque a razão é apagada. Ele não teve razão, ele não teve a censura, entende? Entenderam? A censura é o que breca a crueldade do instinto, entende? Os estupros são cometidos na base do instinto sexual, entende? Não tem freio muitas vezes, entende? Não tem freio. Então, eles cometem estupro quando a vítima, quando a vítima sofre uma agressão desse tipo, entende? E depois disso ainda eles matam a vítima para não serem denunciados na polícia, entendeu? É instinto, é crueldade. É o tal do crime em série, O criminoso, o serial killer, nos Estados Unidos se chama aqueles criminosos que vão matando várias pessoas. É instinto. Agora, o instinto, como eu te falei, ele tem um lado bom. Ele defende a tua vida e faz você reproduzir para que a sua espécie tenha duração, eternidade. Entendeu? Depois tem o segundo médico de plantão. O segundo médico de plantão nosso se chama homeostase. Homeostase. Essa palavra homeostase, ela remonta a 1934, de um cientista, um estudioso chamado Walter Cannon, que deu esse nome à propriedade que os seres vivos têm de equilíbrio de saúde. Ou seja, se você está fora do seu equilíbrio de saúde total, a sua homeostase, que é a sua propriedade, trabalha no sentido de devolver a você o seu equilíbrio de saúde. Vou dar um exemplo assim banal. Eu caí e quebrei o braço. Com desvio ou sem desvio?
Se tem desvio, vai no pronto-socorro, o médico olha, tira um raio-x, ou é cirúrgico, tem que operar, colocar uma placa, um parafuso, ou então o médico usa um gesso para imobilizar, alinha os fragmentos e a solda se processa. Não só o osso se recupera, consolida, como forma um calo ósseo exagerado, que depois a própria natureza modela, entende? E depois de 1 ano ou 2, você vai tirar um raio-x, o osso está perfeito. Essa propriedade se chama homeostase. Se você corta a pele cicatriza. Isso é homeostase. Se você cortar o rabo de uma lagartixa, outro rabo vai se formar. É homeostase. Entenderam? Claro que quando você sofre uma lesão muito grave, não só não dá tempo para a homeostase se equilibrar, entende? Porque é uma descompensação. Dependendo da lesão, você vai a óbito. Mas você tem um médico de plantão chamado homeostase que luta pela tua saúde, para o teu equilíbrio de saúde. Isso se chama homeostase. Entendeu? E finalmente você tem um terceiro médico de plantão. O terceiro médico de plantão é um dos sistemas mais inteligentes do corpo humano, que se chama sistema imunológico. Sistema imunológico. É um dos sistemas mais inteligentes do corpo. O sistema imunológico defende você das agressões externas. Bactérias, vírus, fungos ou corpo estranho. Entende? Ele defende você. Impede que uma bactéria te agrida, penetre no teu corpo, causando doença. Mas ele não é infalível. E muitas vezes a bactéria, ela vence essa barreira imunológica e causa doença. Mas o seu sistema imunológico não desiste. Ele agora luta para expulsar esse agente invasor. E isso é uma verdadeira batalha de vencidos e vencedores. Se a bactéria vence, pode causar o óbito do hospedeiro. E se o seu sistema imunológico vence, ele expulsa essa bactéria. Né? Expulsa a bactéria. É esse sistema imunológico que as nossas vacinas se propõem a exaltar o seu poder imunológico para nos defender contra doenças. Entende? Agora, vejam vocês. Quanto melhor o seu estilo de vida, em termos de educação alimentar, nutricional, em termos de educação física, em termos de educação emocional, o seu imunológico é maravilhoso. Ele te defende muito bem. Mas se você leva uma vida desregrada, drogas, cigarros, álcool, enfim, má alimentação e tudo mais, o seu sistema imunológico vai lá para baixo. Então, facilmente você é vítima de muitas doenças e muitas dessas doenças fatais. Entenderam? Então, não esqueçam, nós temos 3 médicos de plantão. Nosso instinto de vida e de reprodução, a nossa homeostase, que é a propriedade do equilíbrio da nossa saúde. Né? O nosso corpo busca saúde, não busca doença. E se vem a doença, ele luta contra a doença, buscando restaurar a nossa saúde, homeostase. E o sistema imunológico combate os agentes agressores, microscópicos ou não, entenderam? Vírus, bactérias, fungos, corpo estranho, entende? Então, esses médicos de plantão fazem parte de você. De graça, não cobram nada por isso, não mandam conta, entenderam? Agora, está nas suas mãos ter um sistema imunológico muito mais eficiente ou um sistema imunológico que pouco te defende dos agressores. Por quê? Porque você se maltratou tanto com maus hábitos
que o sistema imunológico está muito fraco. Está muito fraco. E ele é vencido facilmente pelos agentes agressores, causando doenças. Entende? Entenderam? Tudo essas jornadas, meus caros, são movidas pelas perguntas, questões, dúvidas dos nossos ouvintes, dos meus pacientes e dos seguidores das minhas jornadas. E isso gera a jornada aqui nas ondas milagrosas da vibe mundial. Certo? Uma pergunta que sempre vem, sempre, toda hora, eu canso de responder. Por que a sua jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual? Por que a sua jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual? Não é? Vejam vocês. Não tem nada de estratosférico nisso. Não é coisa do outro mundo, não. Não, tem nada disso. Todos também confundem cura pela medicina espiritual com cura pela doutrina espírita. Não. Cura pela doutrina espírita não deixa de ser uma cura religiosa. E cura pela medicina espiritual é uma cura pelo poder maior, pelo poder de Deus. Entende? Então, como eu trato de doentes crônicos, difíceis, diagnóstico difícil, pacientes desafiadores, já passaram por vários serviços médicos, são desanimados com ciência médica, revoltados. Eu preciso buscar, às vezes, outros raciocínios. Né? Por conta disso, frequentei inúmeras religiões em busca de respostas. Né? Em busca de respostas. Entende? Budismo, espiritismo, evangélicos, católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, enfim, frequentei várias religiões, não profundamente, é claro. Mas, por exemplo, a doutrina espírita, frequentei 2 anos. Entende? E vejam bem, só posso falar bem das religiões, das crenças religiosas, das doutrinas religiosas. Aprendi muito. Por isso que existe também, eu sou um médico, então a minha escolha é pelo raciocínio científico. Mas a ciência não é dona de toda a verdade, porque a medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Então, eu uso o raciocínio, às vezes, religioso, né? Entende? Raciocínio religioso. Por exemplo, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. É um raciocínio religioso. Ele tem o lado bom e tem o lado que não é correto, não é verdadeiro. Primeiro, se Deus estava fazendo o mundo, os dias não estavam prontos. Então não tinha dias ainda prontos. Então ele não fez em 6 dias. Além do que, no 7º dia, ele não descansou. Deus não precisa de descanso. Ele é um espírito. Quem precisa de descanso somos nós, humanos. Entende? Mas qual é o lado bom desse raciocínio religioso? É o tempo do verbo. Deus fez. Esse mundo está pronto. Deus não ficou devendo nada, nenhum acabamento. Deus fez este mundo. E esse é o lado bom desse ensinamento religioso. Tudo está pronto. Se tudo está pronto, meus caros, não existe o incurável, nem o impossível. Porque todas as curas de doenças estão prontas. Entende? Mas nós, humanos, não conhecemos ainda todas essas curas. Entende? Embora a medicina tenha avançado muito nesses últimos 50 anos, de uma forma incrível, né? Incrível. Antigamente, tuberculose era diagnóstico de morte. Hoje, tuberculose é diagnóstico de tratamento. O próprio câncer, né? Nossa, que tinha um câncer era um estigma de morte. Hoje, o câncer é tratamento. Entenderam? Enfim. Depois eu uso outros raciocínios também, o filosófico, né? Por exemplo, Sócrates, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Depois tem o raciocínio do bom senso, né? Usar o bom senso para conclusões, para respostas. Depois tem um incrível raciocínio chamado intuitivo e, finalmente, é um raciocínio espiritual, em que eu prometo falar para vocês novamente, porque o nome
da minha jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual, na próxima jornada, na terça-feira, 19h30, aqui nas Ondas Milagrosas da Vibe Mundial. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica médica de transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. O meu telefone celular para o WhatsApp também é o 119 7082 8015. E para as emergências, minha clínica é uma clínica de dor. Quem tem dor tem pressa. Eu tenho espaços na agenda para as emergências. Telefone para as emergências: 119 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Convido-os para a minha próxima jornada, na próxima terça-feira, através aqui nas Ondas Milagrosas da Vibe Mundial. Espero que vocês sejam todos muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.